Saudações, pessoal. Hoje eu estou gravando esse vídeo para responder uma pergunta chave. Então, a pergunta é: qual o contexto histórico que consolida a divisão da ICAR, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, e que causa a Reforma Protestante? Em meados do século XVI, a Europa estava imersa em um caldeirão de mudanças sociais, políticas e religiosas. Esse período tumultuado foi marcado por conflitos e tensões que culminavam na Reforma Protestante. Foi um divisor de águas na história da Igreja Católica Apostólica Romana. Durante o começo da Baixa Idade Média, a ICAR possuía um poder incontestável que afetava todos os aspectos da vida cotidiana. Sua influência se estendia desde a esfera da espiritualidade até as políticas, moldando as estruturas sociais e determinando normas, padrões. Contudo, apesar desse domínio aparentemente inabalável, ventos de mudança, como a ascensão da classe de burgueses, o renascimento cultural e avanços tecnológicos, esse controle começou a ser questionado. Impulsionada pelo comércio, pela indústria e o acúmulo de riqueza, uma nova classe social emergia, a burguesia. Buscavam não apenas prosperidade material, como também uma participação mais ativa da vida pública e política. O modelo feudal, que conferia à igreja e aos nobres poder e também bastante parte do dinheiro, começou a ser desafiada pelos burgueses que almejavam autonomia e influência. Simultaneamente, o renascimento cultural estava florescendo. Um fervor intelectual varreu a Europa, revivendo as artes, as ciências e a filosofia da antiguidade clássica. As mentes iluminadas desse período passaram a questionar as antigas autoridades e tradições, incluindo as da Igreja. Dentro da Igreja, os abusos e a corrupção eram evidentes. A simonia, ou seja, a venda de qualquer coisa considerada sagrada, por exemplo, cargos dentro da ICAR, indulgência, objetos sagrados como pedaços da cruz de Jesus ou um crânio de um santo. Isso se tornou um símbolo da decadência moral do clã. Foi nesse contexto que surgiram vozes dissidentes como a de Martinho Lutero, um monge alemão que em 1517 publicamente desafiou a Igreja ao afixar suas 95 teses à porta de uma igreja local. Essas teses questionaram a venda de indulgência, entre outros pontos controversos. A ICAR reagiu com força. Papa Leão X o excomungou 4 anos depois, em 1521. Porém, não conseguiu parar o movimento, pois príncipes alemães, motivados por ganhos próprios, como as terras possuídas pela Igreja, decidiram o ajudar. Além disso, a invenção da imprensa por Gutenberg permitiu que as ideias de reforma se espalhassem rapidamente. Panfletos e escritos circulavam, desafiando a autoridade papal e promovendo a ideia de salvação por fé, não pelas boas obras, como estava sendo acreditado naquela época.
Importante notar que antes da imprensa havia outras tentativas de reforma que não deram muito certo pelo fato de serem pequenas e locais, ao invés de como foi com Martinho Lutero, que tinha disponibilidade dessa tecnologia que naquela época era considerada avançada. Com o declínio do feudalismo e a ascensão do absolutismo monárquico, a força da Igreja começou a enfraquecer. De acordo com Perry Anderson, um dos requisitos para o absolutismo é o controle do Estado sobre a Igreja. Isso porque o direito divino dos reis era necessário para a legitimidade do reinado, e só a Igreja poderia conceder esse benefício. E já que a maioria das pessoas daquela época eram cristãs, era necessário que o papado aprovasse o seu reinado, ou se não seria aceito pelo seu próprio povo. Outro fator foi a peste negra, que gerou uma mobilidade social na Europa. É uma crise de credibilidade na Igreja, já que a explicação que a Igreja fornecia de retribuição divina por conta das más obras de pecadores começou a ser duvidada. Isso se dá por conta da peste matar discriminadamente. Existia criança, membro do clero, ladrão, pobre, rico, todo mundo morria para a peste. Afinal, mais de 1/3 da Europa foi erradicada durante essa época. A Guerra dos 100 Anos também foi um fator detrimental para o declínio do poder e da influência da Igreja. Após a morte de um rei francês chamado Carlos IV, um rei inglês que era seu primo mais próximo, chamado Eduardo III, assume o reinado francês como também o inglês. Os franceses tentaram se revoltar e colocar reis franceses no poder, enquanto os ingleses faziam o mesmo, resultando em mais de 100 anos de guerra. No século XV, o papado declara apoio à França, quando deveria ter permanecido neutro. E isso, mais para frente, acarretaria em uma das maiores causas da ruptura da Inglaterra com a Igreja Católica. O Cativeiro de Avignon, que foi quando o papado foi transferido para a França entre 1309 e 1377, enfraqueceu a autoridade e a moral da Igreja Católica. Durante esse período, o papado foi marcado por corrupção, nepotismo e alianças políticas, resultando em descontentamento generalizado. Esse episódio contribuiu para a formação de um clima cítrico em relação à liderança da Igreja, criando um terreno fértil para as críticas que posteriormente alimentariam a Reforma Protestante do século XVI, liderada pelas figuras como Martinho Lutero. O Cativeiro de Avignon tornou-se um ponto de referência para aqueles que buscavam reformas, evidenciando a necessidade de mudanças na instituição eclesiástica. A reforma, porém, não se limitou apenas a Martinho Lutero. Outros líderes, como João Calvino, da Suíça, e Henrique VIII, da Inglaterra, iniciaram movimentos reformistas independentes uns dos outros. Cada um trouxe suas próprias nuances teológicas, mas todos buscavam por uma fé mais simples e mais autêntica. Além do aspecto religioso, a reforma teve implicações sociais e políticas significativas.
A separação da Igreja e do Estado começou a ganhar força, desencadeando mudanças fundamentais na estrutura da sociedade europeia, trazendo assim o secularismo, que teve consequências desastrosas na Igreja, como a perda de influência e, mais importante, a desvalorização das crenças e nos valores a elas associados. À medida que o século XVI se aproximava do fim, a Igreja enfrentava uma nova realidade. A Reforma não apenas desafiou o status quo, como também deu origem a tradições religiosas e também trouxe o que depois seria chamado de Contra-Reforma, onde a Igreja, tentando reagir à Reforma Protestante, iria castigar pecadores de formas severas. Concluindo, a Reforma Protestante foi uma resposta aos problemas enfrentados pela ICAR durante o século, que não apenas redefiniu o panorama religioso, mas também teve repercussões sociais, políticas e culturais, deixando um legado que reverbera até os dias de hoje. E foi esse o vídeo. Obrigado por assistirem. Te vejo na próxima. Falou!